Então, boa tarde para todos. Hoje, dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira, começando nossa semana de trabalho. Essa semana passada, a gente não teve atividade. Essa semana eu já vou deixar uma atividadezinha, mas é só mais questão de treinamento. Provavelmente vai ser uma das últimas que a gente vai fazer, né? Assim, avaliativa mesmo, até dar um prazo um pouquinho maior, que vai ser um tempo para a gente poder avaliar as outras todas as atividades que foram enviadas, e para quem não enviou as atividades, ainda ter tempo de enviar durante essas semanas que vem até o final da nosso módulo aí, né, que já é nesse mês de setembro. Como a gente vai ter um feriadozinho em setembro, vai passar muito rápido, né? Então, o feriado aqui do dia 7, ela fica na terça-feira. Então, é bem provável, eu não sei como é que tá no calendário, mas é bem provável que no dia 6 a gente não tenha aula. Então, assim, esse finalzinho aqui de módulo vai ser bem rapidinho também. Beleza? Então, é só para informar mais ou menos o que a gente tem para frente. Essa disciplina, a gente já adiantou algumas coisas. O que falta é realmente fazer esses trabalhos finais para a gente encerrar tudo com sucesso. Vamos lá. Eu vou projetar minha tela aqui. Coloque essa tela aqui para cima. Mostrar aqui a tela do nosso ambiente virtual. Só para vocês visualizarem aqui como é que ficou na semana passada. A semana passada nós tivemos um probleminha aqui nos exemplos, né? Quando a gente estava executando, nós tivemos um erro aí que foi muito simples até. Quando eu visualizei, era algo assim muito, mas muito fácil de resolver. Mas o que acontece, gente? Quando a gente resolve um problema desse, por mais que seja a solução simples, naquele momento a gente não enxerga, né? Então, aconteceu que eu vou mostrar os detalhezinhos aqui, o porquê que a gente não conseguiu terminar o exemplo lá do sistema de autenticação e o porquê que ele deu certo depois, né? Eu vou explicar também essas duas situações. E deixei para vocês esse arquivo aqui, que tem todos os arquivos completos aí do exemplo que eu ia mandar no vídeo, né? O vídeo também foi uma outra situação que eu estava gravando e acabou que meu fone, né, foi até esse aqui mesmo, ele estava cortando. Então, até se tiver chegando o áudio cortado aí para vocês me avisam, porque aí eu vou dar um jeito de tirar para poder chegar o áudio aí certinho para vocês. Eu acho que foi mais o OBS, não foi nenhum fone não, mas se tiver alguma diferença aí vocês me falam, viu? Fica à vontade. Então, eu vou pegar aqui, ó, o exemplo da execução, depois eu vou comentando o código. Então, a gente gravou esse exemplo aqui nesse endereçozinho aqui, ó, aula.aprendonapratica.com.br barra o nome da minha pasta, Daniel, barra, coloquei na pasta PHP MySQL, barra, aí tinha um arquivo aqui, lista.php. Esse arquivo, lista.php, ele mostra uma tabelinha com os dados de cadastros que nós fizemos. Então, quando eu clico aqui agora, ele mostra essa mensagenzinha, ó, acesso negado. Por quê? Nessa página agora, lista.php, eu só vou conseguir acessar se eu tiver o login do usuário autenticado. Então, vai ser uma página que a gente chama de página protegida, né, que foi algo que nós fizemos até no princípio dessa disciplina, só que a grande diferença aqui no momento lá atrás, a gente fez somente usando um nome de usuário e senha fixa. Então, assim, era muito interessante também um exemplo, a gente conseguia entender que tinha
ali uma autenticação, usuário senha, colocou o usuário a senha correta ia passar, mas quando a gente fala assim de prática mesmo do dia a dia, é interessante que eu tenha um cadastro de usuários. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, por conta desse código que já foi feito, beleza? Então, é o que a gente vai dar uma estudadinha nele aqui e mostrar para vocês como que nós terminamos o exemplo da aula passada. Então, quando eu entrar numa página protegida, e vai redirecionar para essa página de login, caso eu não esteja autenticado. Né? Inclusive, ele mostra a mensagenzinha aqui, ó, erro igual autenticação. O que significa isso? Isso aqui é só para falar, ó, quando o usuário tentou acessar a página protegida, eu vou redirecionar para essa mensagem aqui, para eu saber o que aconteceu. Então, quando eu jogo erro igual autenticação, é para mostrar essa mensagem acesso negado. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente vai fazer isso aí. Aí, qual é o usuário aqui? O usuário que eu cadastrei, né, que eu posso fazer outros cadastros também para poder testar, o cadastro foi esse aqui, ó, Daniel, e a senha é 123456. Então, quando eu clico nesse botãozinho de autenticar, ela acessa essa página protegida, porque ela está autenticada agora. Então, a lista aqui, ó, ela meio que está sendo uma página inicial do meu sistema. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho, só um minutinho. Então, quando a gente for utilizar as páginas aqui de cadastro, a página de editar, a página de excluir, todas elas teriam que estar autenticadas. Eu vou até confirmar se está desse jeito aqui. Eu acho que eu não coloquei em todas, não, mas é bom que a gente vai colocando junto aqui. Então, vamos conhecer esse código aqui para ver o que a gente pode fazer a mais nele também, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, no WebFTP, né? Posso até buscar as informações a partir aqui do próprio ambiente virtual, que fica mais fácil. Eu copio e colo aqui, ó. E fica rapidinho. A forma que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer aí também. Ele vai entrar no WebFTP. Aí tem minha pasta, que eu vou clicar para acessar aqui. Estou vendo aqui os arquivos todos. E aqui, ó, também vou abrir uma outra guia para o banco de dados. Mesma coisa, copiar as informações de acesso. E a senha aqui vai ser essa de cá. Então, a gente copia e cola e acessa aqui as informações. Bastante coisa aqui no banco de dados. Só lembrando que essa tabelinha que a gente usa para armazenar os usuários, nesse caso meu aqui, eu chamei ele de Daniel Usuário. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um cadastro aqui, para vocês verem. Certo? Isso aqui. Vamos conhecer as páginas aqui. Tem uma página aqui que chama Logout também. Eu não coloquei o link para ela, mas é interessante isso aqui, até por conta que a gente chama de usabilidade, né, que é tornar mais fácil o uso. O logout é para você sair daquela seção de usuário e voltar para a página de autenticação. Então, vamos conhecer as páginas aqui que nós fizemos. Primeira coisa aqui, ó, só para a gente relembrar um pouquinho. Toda vez que eu vou fazer um acesso ao banco de dados, eu vou fazer uma conexão com o banco de dados. Então, essa página conexão.php, eu vou abrir ela aqui rapidamente, ela funciona para quê? Isso aqui é uma revisão, viu, gente? Essa página aqui a gente já viu. Essa página, ela funciona para eu
fazer a conexão da minha página em PHP com o banco de dados MySQL. Então, toda página PHP que vai ser conectada a um banco de dados, ela precisa selecionar essas linhas aqui. Ela precisa utilizar essas linhas dentro do código. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos um arquivo separado que chama conexão.php e toda vez que eu tenho uma página que vai conectar no banco de dados, eu vou incluir essa página dentro da outra usando o comando require, né? Então, essa página é muito importante para a gente. E as informações de acesso, elas são de acordo com o banco de dados que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, se eu quero fazer um banco de dados, o uso do banco de dados local, então, normalmente vocês vão usar aqui, ó, no servidor localhost. O usuário padrão, né, o usuário que a gente chama de superusuário do computador, chama root. Então, em vez de aprendo na Prat 05, seria root. E a senha, a maioria das vezes, né, principalmente quem utiliza o champ na instalação do banco de dados, vai colocar a senha em branco. Então, a senha em branco é aspa começando e fechando, certo? Então, isso aqui é básico, mas é bom a gente lembrar porque é muito importante para a gente fazer com que as aplicações que vocês forem desenvolver deem certo. Então, tem que saber isso aqui direitinho. O banco de dados que vocês criaram para poder armazenar os dados, ele precisa estar com o nome aqui também. Então, nós colocamos o banco do mesmo nome do usuário. Então, isso aqui vai depender da aplicação que vocês criaram. Se vocês criarem um banco de dados com nome diferente, logicamente isso aqui vai ser diferente também. Esses comandos aqui, a gente pode aproveitar em qualquer aplicação que vocês forem fazer. Então, conexão, new, MySQLi, servidor, usuário, senha, banco, pode manter do jeito que está aqui, né? Porque essas variáveis aqui estão carregando os valores que são alterados. O restante aqui, basicamente, a gente segue sempre a mesma coisa. Por que eu estou falando isso, né? Porque toda página que vai ter acesso ao banco, ela precisa estar conectada. E uma das coisas que impediu a gente fazer o exemplo executar com sucesso até o final da aula passada foi o quê? Que a gente deixou de conectar o banco de dados e colocou isso mais para baixo. Então, a conexão com o banco de dados, de preferência, ela tem que acontecer nas primeiras linhas ou antes da gente receber as variáveis post ou get, né? Isso aí é algo que, sinceramente, eu não esperava. Eu não esperava por quê? Porque normalmente, quando eu vou fazer uma aplicação para a internet, eu não utilizo mais o PHP puro igual a gente está usando aqui. Eu utilizo um framework que ele tem algumas bibliotecas de função que auxilia a gente a desenvolver a aplicação. Só que para a gente chegar no framework desse, a gente precisa pegar uma base muito grande do PHP. Então, assim, é uma evolução para você começarem a desenvolver com framework. Depois que vocês tiverem um nível igual a gente está trabalhando aqui, praticar mais com o desenvolvimento do PHP, aí vocês conseguem usar outras ferramentas. Essas outras ferramentas seria, por exemplo, um que eu gosto muito, né, depois vocês podem dar uma olhada e até tentando fazer alguma coisa, porque na internet tem muito tutorial também, é esse aqui, ó. Então, o CodeGuider. Tem o Laravel também, que o pessoal gosta muito dentro do desenvolvimento web, mas eu particularmente uso muito esse aqui por conta do tempo que eu utilizo. Então, assim, para mim isso aqui é muito mais fácil, né? Mas esse aqui é um framework muito utilizado, o CodeGuider, e tem o Laravel também, que é um outro framework que o pessoal gosta muito para desenvolver para a internet, certo? Então, a gente tem que ter uma base de PHP boa para a gente poder utilizar essas ferramentas, mas elas são muito legais depois que a gente estiver trabalhando. Então, eu até recomendo aí, se for interesse seus de seguir
nessa área de desenvolvimento web, que vocês comecem a aprender também esses frameworks, né? São muito legais mesmo, eles ajudam bastante. Né? Acaba que algumas coisas a gente não vai lidar diretamente, né? Por isso que eu falei, às vezes, quando eu estava executando um exemplo lá, para mim ali, o que não estava funcionando era, eu não estava entendendo. Realmente eu ficava assim, uai, mas nós fizemos tudo que tinha que fazer e mesmo assim não funcionou, né? Isso aí pode acontecer para quem está acostumado a usar o framework. Então vamos lá. Quando eu tenho essa paginazinha aqui de login, né? Vou abrir ela aqui. Boa tarde, Lucas. Tem essa paginazinha aqui de login. O que nós fizemos nela? Nós criamos um formulário básico com usuário e senha. Então, aqui, ó, cabeçalho da página em HTML, né? Não tem nada de programação em PHP aqui. Aí tem a parte do corpo da página, que começa com formulário, com o usuário, com a senha, o botãozinho de autenticar, ok? Então, até aqui também não tinha nada de PHP, só HTML por enquanto. E aqui, dentro do form, a gente colocou o método post, né? O que é o método post? Isso aqui também é uma lembrança, porque já é de costume da gente criar formulário, e a gente entende o seguinte: quando eu coloco o método post dentro de um formulário, significa que os dados desse formulário, eles vão ser enviados diretamente para a página, sem aparecer na barra de endereço do navegador. Né? E qual é o outro método que a gente tem? É o método get, né? Que é o método que ele faz exatamente a exibição dos dados enviados pelo formulário através do da barra de endereço do navegador, certo? Então, a gente tem esses dois métodos de envios aí. Como aqui a gente não está falando qual é a página que vai receber esses dados, quem recebe é a própria página. Qual é o método que a gente usa aqui dentro do form para falar assim, ó, essa outra página que vai receber os dados, vocês lembram? Eu tinha que escrever o quê? Form o quê? Para falar assim, ó, eu vou indicar outra página aqui para receber esses dados. Vocês lembram? Alguém lembra aí? Pedro, Lucas, Sara, Gabriel. Action. Muito bem, Gabriel. Então, se eu não tenho um action aqui, né, eu coloco action, o nome da página, ponto PHP, ponto o que for, né? Então, se eu não tenho action aqui, significa o quê? Que esses dados aqui vão ser enviados para essa própria página, ou seja, login.php. Isso pode acontecer, né? Assim como a gente fez. Aí, nesse caso, o que a gente tem aqui, ó? Tem a marcação PHP, ok? Tem a marcação em PHP. E aqui, ó, a gente coloca uma instrução do if, daqui a pouco eu falo sobre isso aqui. A gente coloca uma instrução do if falando, ó, se e set post autenticar. O que significa isso? Se esse botãozinho autenticar ele foi clicado, a gente vai receber as outras variáveis do formulário. Então, a gente receber essas variáveis aqui é algo muito simples, certo? Então, a gente já estava acostumado a fazer isso há muito tempo. Só que tem um detalhe. Essa conexão do banco de dados, ela estava acontecendo aqui embaixo. Ela ficava aqui, opa, isso aqui é a senha. Ela ficava aqui, ó. Vou colocar até em comentário mesmo, ó. A gente estava conectando o banco de dados aqui. E o que estava acontecendo? Essas variáveis que a gente estava recebendo, elas não estavam sendo reconhecidas. O usuário e a senha que a gente colocava, ela não chegava a ser reconhecida pelo banco de dados. Agora, isso tem uma lógica? Não, não tem uma lógica
em relação a isso, viu? Tem algumas coisas que são bem próprias da linguagem, a questão de teste mesmo, uma manhãzinha ou outra. O que é que eu fiz para resolver o problema que a gente estava tendo? Simplesmente, isso aí eu falo assim, simplesmente porque eu bati a cabeça, eu fiquei até um tempo interessante buscando uma alternativa, vários exemplos para ver o que estava acontecendo. Depois eu simplesmente peguei essa linha aqui, ó, da conexão do banco de dados que estava aqui e joguei aqui para cima. Então, conectei o banco de dados antes de receber as variáveis e o negócio começou a funcionar. Então, assim, são essas dicasinhas que acaba economizando o tempo de vocês em muitas horas, às vezes. Né? No meu caso, ia economizar em horas. Assim, é importante a gente prestar atenção justamente por conta disso. Ou seja, vai gravar alguma coisa, vai selecionar alguma coisa do banco de dados através de uma string que você vai receber no formulário, então conecta no banco de dados primeiro. De preferência, você pode colocar até essa conexão do banco de dados na primeira linha aqui do seu arquivo. Não vai ter problema nenhum. Né? Porque depois que eu estou conectado, eu posso chamar as instruções para usar o banco de dados em qualquer momento. Então, isso aqui fez toda a diferença. Só empurrar essas linhazinhas aqui para cima já fez com que o código funcionasse. Beleza? Então, aqui nós recebemos o usuário, a senha, criptografamos a senha da forma que a gente falou, né? Lembrando aqui da função MD5, que serve para quê? Para embaralhar aquelas letras que eu coloquei na senha. A senha do usuário é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, na verdade, quando eu armazeno isso dentro do banco de dados, ele está desse jeito aqui, ó. A senha está desse jeito. Então, eu não coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu simplesmente armazenei o resumo dessa senha. Né? Então, criptografei isso aqui para salvar, que é um negócio bem importante. Então, na hora que eu for receber o usuário e a senha, depois eu tenho que criptografar essa senha com a mesma função que eu usei, que no caso aqui foi MD5. Aí a gente faz o quê? Uma consulta simples do banco de dados. Eu pesquisei dentro do banco de dados se tem um nome do usuário igual ao usuário que nós digitamos no campo lá do formuláriozinho de autenticação. Ou seja, se existe lá, se eu colocar Daniel, existe o usuário Daniel? Né? Então, a pergunta seria basicamente essa. Opa, aqui, ó. Então, o usuário Daniel existe. Ele está ativo. Se ele estiver ativo, ok. Então, ele tem que estar ativo e ele precisa existir. Se ele estiver, esse resultado aqui vai me retornar o quê? MySQL eCarry, que é uma função que vai buscar uma consulta dentro do banco de dados. Essa variávelzinha conexão, ela está dentro desse arquivo, conexão.php. Então, isso aqui é importante até citar, porque se a gente for procurar ela aqui no código, a gente não vai achar, mas ela está dentro desse arquivo aqui. E SQL foi essa aqui que nós criamos aqui em cima, que é uma sintaxe de consulta de banco de dados comum. Então, se o resultado dessa consulta der mais de uma linha, ou seja, que significa que aquele usuário existe dentro da tabela. Então, se o resultado for de num rows, ou seja, de número de linhas, for maior do que 0, então a gente vai pegar os dados dessa linha e vai verificar a senha. Uma das coisas que eu mudei aqui também foi exatamente isso aqui, né? Até a questão mais de segurança. A gente estava colocando assim isso aqui, ó, end senha, usuário. Aí eu colocava assim, ó, senha cripto. Eu poderia fazer isso aqui? Sim, poderia fazer isso aqui, ok? Ele ia verificar o usuário, a senha, se o usuário estava ativo, ele ia fazer a autenticação. Mas o que acontece? Tem algumas coisas no banco de dados que a gente
verifica um pouco pela segurança. Tem um conceitozinho que chama SQL Injection. Então, se eu escrever o nome de usuário ou a senha de uma determinada forma, pode ser que eu libere o acesso para qualquer usuário se eu não fizer essa autenticação de maneira correta. Então, para ter um nível de segurança um pouquinho maior, eu preferi primeiro achar o usuário e depois eu fazer a verificação da senha desse usuário, se a senha do usuário digitada estava igual à senha do usuário do banco de dados. Então, esse ifzinho aqui, ó, ele verifica, ó, linha senha do usuário. Linha senha do usuário é o quê? É a senha que estava armazenada no banco de dados, se é igual à senha criptografada dentro do banco de dados. Então, se elas forem iguais, ok. Então, significa que a gente vai ter condição de seguir e fazer a autenticação desse usuário, ou seja, session start, grava a sessão de usuário, coloca o nome do usuário lá e grava a sessão logado igual a 1, que seria uma variável adicional, certo? E depois tem um redirecionamento aqui para essa página, lista.php, ok? Então, isso aqui poderia ser qualquer outra página protegida, né, entre aspas, que eu queria enviar. Agora, se não, ou seja, se o usuário não tem, existe usuário, mas a senha é diferente, então significa que a senha está incorreta. Então vai mostrar a mensagenzinha lá, senha incorreta, ok? Agora, no caso aqui do usuário nem existir, ele poderia mostrar essa mensagem aqui também, usuário inexistente. Então, o login, né, por incrível que pareça, ele só não deu certo por conta desse detalhe aqui que eu falei com vocês. Então, vocês fiquem espertos aí na hora que for fazer o código seus para colocar a conexão com o banco de dados antes de receber as variáveis do formulário, beleza? Outra coisa, por que tem essa condição aqui em cima, né, que eu até falei que ia falar depois? Esse ifzinho aqui, ele verifica se está setado, ou seja, i7 é o que? Se existe, né, ele chama i7, se está setado, se foi definido uma variável getErro. Esse getErro são as variáveis que vêm lá da barra de endereço do navegador. Então, quando eu venho aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, erro autenticação, não sei se está dando para ver aqui, ó, mas tem um endereçozinho assim, ó, login.php, interrogação, igual, erro igual a autenticação. Esse erro aqui é uma variável para mim. Ela está me mandando informação. E aqui eu estou pegando exatamente ela, né? Então, get erro, eu pego o valor dessa variável. Então, erro é igual a get erro. E se o erro foi igual à autenticação, que é exatamente isso aqui, ó, que nós colocamos, autenticação, significa que esse acesso foi negado, ou seja, eu tentei acessar uma página protegida, mas aí eu fui redirecionado para essa página de login novamente, certo? Então, esse errozinho aqui é só para fazer essa verificação e mostrar essa mensagenzinha aqui. Ela é muito importante, inclusive. Então, esse código não é um código complexo de entender, a gente já tinha feito algo semelhante, né? Só que o usuário e a senha era fixo, e agora a gente tem uma possibilidade de criar o usuário no banco de dados e fazer a autenticação a partir dele. Deixa só mostrar aqui para vocês, ó, a paginazinha do lista, por exemplo, que ela está protegida. Igual aqui, ó, você colocar lista.php, olha só, ele retorna aqui para autenticação, porque eu preciso colocar a senha, né? Aí, eu coloco aqui, ó, lista.php. Vou editar ela aqui, ó.
que ela tem? Tudo aquilo que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, não tem nada demais aqui. A única coisa que eu coloquei adicional nela foi esse arquivo aqui, ó, que eu chamei de verifica.php. Para que a gente usou esse arquivo aqui? Para saber se o usuário que a gente tem, né, para entrar nesse sistema estava logado. Então, essa verificação a gente coloca em toda, todo arquivo que tiver protegido. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Eu estou achando que o editar e o editar e o excluir não tem, não. Vai, pede, né? Aí tem que colar. Então, toda página que eu quiser proteger, eu vou chamar esse arquivo aqui. Como que esse arquivo está escrito? Vou colocar aqui, ó, verifica.php. É um arquivo bem simples. Ele simplesmente abre a marcação PHP, dá um session start, né? Inclusive a gente já fez um arquivo parecido com esse, e ele verifica assim, ó, se essa exclamação é não, é uma negação, é como assim, ó, se não está definida a sessão logado, ou seja, se o usuário não está logado no sistema, a gente vai redirecionar esse usuário para a página de login, mandando inclusive essas informações aqui, ó, erro igual autenticação, que seria uma variávelzinha, né, falando que teve problema na senha. Então, por isso que toda vez que eu tento acessar uma página protegida, mas que ela não esteja logado, né, se o usuário não tiver logado, eu vou ser redirecionado justamente por conta disso, porque eu abro a sessão e verifico se essa sessão ela foi aberta. Se ela não estiver, ou seja, esse if, exclamação, viu? É se não. A gente tem que ler assim, ó, se não estiver definido uma sessão logado, a gente vai fazer com que a página seja redirecionada, que a gente faz usando esse comando, reader, abre aspas, location, dois pontos. Depois do location, a gente coloca o endereço da página que a gente quer, né? E fecha as aspas aqui no finalzinho da instrução. Aí, assim, a gente estaria completando essa verificação, certo? Então, essa página lista, né, ela faz exatamente isso. Eu entro nela aqui, ela tem aquele códigozinho do verifica, ela percebe que não está autenticado o usuário e simplesmente volta. Ela sai daquela página lá. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O edita.php, eu acho que ela está liberada ainda, ó. Mesmo sem login, eu acho que eu vou conseguir. Coloca aqui, edita.php ID3. 3 não existe, mas pelo menos na página ela entrou, ó. O 4 já existe, ó. Edita.php id igual a 4. Então, ele carregou os dados aqui do Gilberto. Por que ele carregou? Porque essa página não está protegida ainda. Mas como que a gente protege uma página dessa aqui, então? Se eu já tenho esse arquivo verifica, que eu posso incluir em todas as páginas que vão ser protegidas, aqui é muito simples. Eu venho aqui, clica aqui, ó, edita.php, né? Vem aqui em editar. E antes de fazer qualquer coisa, a gente simplesmente coloca assim, ó, require verifica.php. Vou salvar aqui, ó. Se ele tiver logado, ele vai continuar na página, não vai fazer nada. Agora, se ele não tiver logado, ele simplesmente redireciona a gente e a página de login vai ser exibida. Quer ver? Eu vou clicar aqui em atualizar aqui agora. Ele viu que não estava autenticado, ele simplesmente foi embora, né? Saiu da página. Mesma coisa aqui pode ser feita no excluir. Página exclui aqui, ó. A gente também tem o mesmo caso. Posso colocar aqui, ó, require.php, require verifica.php.
Aí, só salvar, a gente vai ter nossa página agora protegida também. Então, exclui também. Se eu tentar entrar aqui, ó, ele vai dar erro de autenticação também. Né? Tá a página protegida, ele retorna e volta para o login. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, que essa dinâmica, ela é bem tranquila até, né? Não tem muito segredo, não. Essa página aqui, ó, cadastro.html, por ela estar em HTML, a gente não vai conseguir colocar o verifica nela, ó. Então, cadastro.html. Esse aqui é o formulário de contato de cadastro. Se esse usuário tiver que ter essa autenticação para poder cadastrar alguma informação nesse banco de dados nosso, aí é importante a gente alterar o tipo desse arquivo e adicionar dentro da parte de cima lá essa verificação, né? Porque senão a gente não consegue proteger essa página. Eu vou até fazer isso aqui também, que pode ser importante. Clicar aqui, vou vir aqui em renomear. Aqui eu colocar cadastro, tirar o HTML, colocar PHP. O código eu não preciso mudar diretamente, né? Eu só vou acrescentar um detalhezinho. E aqui, ó, no editar, essa página eu vou acrescentar esse código aqui, ó. Um código bem simples. PHP require verifica.php. Pronto. Posso salvar. Agora, toda vez que eu quiser fazer o cadastro, eu preciso estar logado. Então, cadastro.php, aí ele vai dar um acesso negado também, ok? Como é que eu entro aqui? Usando usuário e senha que eu tenho armazenado. Ah, eu quero armazenar um outro usuário aqui para a gente ver. Ok, tranquilo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou inserir um usuário nessa tabelinha, vou chamar de usuário, e a senha vai ser 123ABC, que é 123ABC. Aqui, ó. Usuário, nome, 123ABC. Lembrando que a senha ela precisa estar com o MD5 aqui de função. Vou clicar aqui em executar. E agora a gente tem essa linha inserida também, ó. Então tem o usuário aqui, esse usuário aqui de baixo. Os dois vão ter o mesmo acesso a esse sistema, né? Então quando eu entrar aqui, ó, eu posso entrar agora, ó, com o usuário 123, colocar qualquer letra aqui só para errar mesmo. Clicar aqui no botão autenticar, tá falando, nossa, senha incorreta. Usuário, e agora 123ABC. E autenticar aqui, ó, e a gente consegue acessar essa página lista perfeitamente. Agora a gente consegue abrir tudo aqui, ó, cadastro, não HTML, né? Tem que colocar PHP. Olha lá, o cadastro abriu. Só para a gente ver aqui, ó, colocar aqui, ó, Gabriel. Realizado com sucesso. Vou colocar outro cadastro aqui. Pedro. Olha lá, tá cadastrando tudo certinho. A gente vai ter mais cadastro agora. Então, vocês estão percebendo que a gente fez a autenticação para poder
executar, né? Boa tarde, João Paulo. Opa, Então, sim. a gente tem vários cadastros aqui agora, ó. Vou colocar em lista aqui, ó. Já aparece mais, ó. Olha lá. O editar, a gente vai precisar da autenticação também, né? Entrando aqui bonitinho. Aqui, se eu clico aqui em editar em João Pedro. Aqui, ó. Aparece, né? Coloca um outro telefone, por exemplo, telefone fixo. Clica em salvar, ele mostra lá o resultado. Se eu clicar em lista, ele vai mostrar o resultado aqui também, ó. O novo número de telefone. Se a gente excluir um registro aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, Gabriel, que tá duplicado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, excluir. Vou clicar aqui em OK para confirmar. Apagou, né? Bonitinho, certinho. Então, a gente percebe que nós temos agora que digitar a senha para poder fazer as coisas aqui nesse ambiente, né? Outra coisa aqui que é importante, a gente até mostrou isso aqui, sobre ordenação, a pesquisa dos dados aqui. Isso aqui, né, o componente a gente mostrou lá, que chama Data Tables. Se vocês tentarem adicionar no código seus e não mostrar essa opção aqui de resultados, mostrar essa opção de pesquisar, quando vocês clicarem, eles não fizerem a organização pela clicadinha que vocês derem, é porque o componente não foi colocado de forma correta. Então, tem alguma coisa ou outra que precisava ser ajustado ainda, certo? Então, às vezes a gente, mas isso aqui não está dando certo, esse componente não é difícil de usar, a gente viu que dá para trabalhar com ele. Esse exemplo que eu passei, ele pode ser adaptado para a situação que vocês forem desenvolver, e realmente é um componente muito interessante para as tabelas e listagem de dados, né? Porque é algo muito simples. Você formata a saída numa tabela e ele joga essa organização, inclusive dividindo por páginas, né? É porque a gente ainda tem poucos aqui, tem só 7 registros, mas se tivesse, por exemplo, 12, ia ficar a primeira página com 10 e a segunda página com 2. Isso aí facilita muito a visualização do usuário. Então, recomendo essa divisão e essa organização aí também. Uma coisa que é legal a gente fazer para deixar esse sistema assim mais completo é uma interface mais apresentável, né? A gente tinha comentado sobre isso lá, sobre o layout pronto que a gente pode usar. Tem os frameworks de interface também, que eu citei lá, o Admin LTE, e tem outros também muito semelhantes a eles, que são muito bem utilizados. E, no caso, eu mostrei também a ferramenta Layout It, que facilita também, que tem lá a barra de navegação, tem um menu, tem outras coisas lá interessantes para a gente usar. Aqui seria um caso também, igual, quando a gente está entrando no sistema, ok, só a página de autenticação, é bem simples mesmo, usuário, senha e no máximo um linkzinho ali para lembrar a senha ou cadastrar um novo usuário, alguma coisa nesse sentido. Depois, é interessante visualizar, por exemplo, a gente tem o botão editar, excluir, ok, que é desses registros aqui. Mas o que a gente pode fazer a mais nesse sistema aqui? Cadastrar. A gente tem o link cadastrar aqui? Não tem. Então poderia ser colocado na página até para ficar mais fácil de a gente executar, né? Uma fluidez aqui na navegação. Outra coisa que falta aqui também, né, a gente pode colocar o link do logout. Logout que é sair dessa sessão de usuário. Para eu sair da sessão de usuário aqui, pelo menos por enquanto,
eu tenho que vir aqui, ó, e digitar o endereço da página aqui, ó, porque se eu não fizer isso, eu não vou sair, né? Porque eu não tenho um link aparente lá para fazer isso. Então, é importante a gente observar essas coisas, né? Ver direitinho se a usabilidade do usuário tá legal. Outra coisa aqui que eu percebi quando a gente está cadastrando os usuários, é interessante cadastrar, mostra a mensagenzinha, e tem um link para a página que lista todos os dados. Ou então um botãozinho de voltar, o link de voltar, que vai direcionar para a página anterior, que é do próprio cadastro. Então, essas coisas assim são aqueles adicionais que vocês vão colocando para poder deixar a interface mais amigável e mais legal para o usuário, certo? Então, é o que basicamente a gente precisa fazer, é usar a criatividade, usar lá aquela base do HTML, CSS que nós vimos aqui, ó, nós vimos essa, eu deixei até uma página aqui, ó, essa página aqui, ela tá para isso, né? Deixa eu tirar esse, é o index.html. Essa página aqui é meio que um exemplo do layout que a gente pode colocar, não um layout simples, né? Mas só para formatar basicamente o que a gente tem de site mesmo. O projeto, por exemplo, eu vou colocar lá um formulário de autenticação, de cadastro, o campo vai ser um campo grande, ele vai chegar até as 12 colunas que a gente tem dentro de uma página, né? As 12 colunas, não sei se vocês lembram, né? É até bom relembrar aqui, que toda página ela tem uma divisão de 12 colunas. Então, esse pedaço aqui, ó, daqui até essa ponta, a gente mede ela em 12 partes. Se eu quero ela na metade da página, então ela vai medir o quê? 6 partes somente. Se eu quero ela mais ou menos aqui, ela vai ficar com 3 partes. Então, é meio que uma fração, né? Isso aí é interessante a gente entender, porque quando a gente está trabalhando com colunas, uma página com colunas, a gente vai dividir, ó, se for de 2 colunas, vai ser 6 e 6. Se for de 3, vai ser 4, 4 e 4. Se for uma só, vai ser 12. Né? Então, assim, tem a divisão das páginas, normalmente tem essa organização também dessa forma, por número de colunas. Beleza, gente? É só lembrança aí, mas que é importante também. Então, o que falta para a gente nessa página, basicamente, é isso. É a gente pegar o estilo da página que a gente quer criar e fazer a partir daqui. Né? Então, esse detalhezinho, assim, de verdade, ele é mais gasta de tempo do que é difícil. É um gasto, assim, mais de energia mesmo. Fala assim, ó, vou fazer isso aqui, né? Vou gastar um tempinho aqui, vou preocupar com layout, mas não é algo complicado de fazer. Eu até mostrei para vocês quando a gente estava desenvolvendo essa páginazinha aqui da lista, ó, mais ou menos o que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui muito rapidamente, até para a gente encerrar a nossa aula aqui hoje um pouquinho mais cedo, né? Porque eu não quero que fique nada cansativo para vocês. Porque vocês vão fazer isso na prática. Vocês vão pegar uma ideia de criar um sistema de autenticação com usuário e senha, igual a gente fez aqui, cadastrando o usuário e senha na tabela. Esse usuário e senha vai poder acessar uma lista de cadastros, igual a gente está aqui, vai editar, excluir e vai criar o cadastro. Como vocês já fizeram parte disso aí, né, teoricamente, pelos exercícios passados, vocês já cadastraram, já listaram, já editaram, já excluíram, vocês já vão ter uma parte bem feita já. Então, quem já fez todas as atividades anteriores, para terminar essas atividades finais, vão ter
mais facilidade, justamente porque pela bagagem e pelo exercício que já está pronto. Então, é o que vocês vão pegar para formatar às vezes. Então, vai ser um negócio muito mais fácil, certo? Então, eu vou fazer aqui bem rapidamente, vou explicar assim, por alto mesmo, como que vocês vão fazer essa transformação e essa formatação a partir desse modelo que nós fizemos no Layout It, né? Agora, o Layout It é uma das opções. Se vocês encontrarem um outro site que vão fornecer uma interface legal para vocês, e você fala, ó, consegui fazer com esse aqui, ótimo, né? Não tem importância aqui não, isso aqui é só uma opção para quem quiser construir um layout já de uma maneira um pouquinho mais tranquila, né? Porque aqui já dá os arquivos CSS já prontos para a gente. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o que a gente já estava usando. Vou copiar aqui o endereço. Colocar aqui, ó, index.html. Aí vou vir aqui, ó, no código da página de login, né, que é o formulário nosso. Nós vamos dar uma formatada. Aí eu quero saber, por exemplo, ó, nessa página index.html, qual é o código dela que eu posso copiar para deixar um formulário parecido com esse aqui? Ou algo semelhante, né, um pouquinho mais legalzinho. Então a gente vai vir aqui, ó. Isso aqui é HTML e CSS, até voltando um pouquinho do aprendizado nosso anterior. Deixa eu pegar esse código aqui. Como é o HTML, eu consigo até exibir o código de fonte e pegar por aqui, viu? É uma das facilidades também que eu tenho aqui quando o arquivo é HTML. A parte do cabeçalho, ela basicamente é a mesma, né? A única coisa que a gente vai ver aqui, ó, é que eu tenho que usar esse linkzinho aqui para o Bootstrap e o Style, que são arquivos de estilo. Então, isso aqui eu tenho que colocar. Então, se eu quiser fazer uma formatação semelhante, a gente vai incluir dentro do cabeçalho da página esses arquivos, esse CSS, o Bootstrap e o Style. Aí a gente salva aqui. Posso até visualizar aqui, ó. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa. Para mim, acho que ficou parecido. Não, mas mudou sim. Mudou um pouquinho, sim. Aí tem um detalhe aqui, ó. O corpo da página, né? Ele usa aqui um body, depois vem div class container fluid. Então, significa que tem um estilo específico aqui. Então, a gente pode copiar essa partezinha aqui de cima, ó. Vou colar esse negócio aqui, ó, para a gente formatar a nossa página. Body, né, div class contain fluid. Aí aqui um class raw, ou seja, uma linha. E aqui a coluna. Coluna MD12 são as 12 colunas que eu falei lá com vocês. Depois vem esse comando aqui, ó, nav class, que isso aqui a gente não vai usar, pelo menos por enquanto, que é o menu de navegação. A gente não vai usar isso aqui no formulário de autenticação. Aí ele tem um negócio aqui, ó, whole form. Então, isso aqui é uma classe também de formatação. Então, a gente pode copiar mais ou menos esse estilo aqui, ó. Então, aqui, form, whole, né, regras do form. O que mais que ele tem aqui, ó? E tem assim, ó, form group. Então, deixa eu pegar esse estilo aqui do campo. Cada campo aqui, ele tá dentro de uma divzinha dessa aqui que ele tá chamando de form group.
Tem que fazer igual? Não necessariamente, né? Se vocês entenderem aqui, ótimo. Se não, faz a formatação das páginas da maneira que vocês acharem melhor. Mas é importante que o usuário tenha um entendimento legal daquilo que é a interface do sistema, certo? Então, só formatando aqui como é que tá os elementos. Vou explicar para vocês aqui como é que funciona isso, ó. Aqui, todo o campo do formulário, ele vai estar com essa classe aqui do form group. Então, formulário grupo. Aí depois ele vem assim, ó, label for. Então significa o quê? É um rótulo para o campo de e-mail. Aí tem aqui, ó, example input mail, que seria o ID. Então isso aqui vai ser personalizado de acordo com esse campo que a gente tem aqui embaixo. Então, esse primeiro aqui, que é o usuário, a gente vai... Eu posso até copiar aqui para não recortar e perder. Vou colar ele aqui. O nome desse campo é usuário. Então, ele não, inclusive, nem tem aqui. Eu vou adicionar, ó, name usuário. O ID eu vou chamar de usuário, ao invés de input e-mail. Vou colocar aqui usuário. Form control é a classe, ou seja, a formatação. Vou deixar do jeito que está. O tipo aqui é e-mail, aqui a gente vai usar texto. E aqui o label for vai ser usuário também, que é o mesmo ID do campo de formulário. Ou seja, label for usuário significa que esse rótulo aqui, ó, é para esse campo aqui que a gente chama de usuário. Por que que a gente coloca esse negócio? Para quando eu clicar nesse texto que está assim, ó, usuário, dois pontos, o campo do lado já ser selecionado. Então, esse é um detalhe bem importante. Aí aqui, ó, eu vou copiar essas linhas aqui para a gente colocar o campo de senha. Isso aqui não é difícil não, viu, gente? É praticar, pegar a manha. Colocar aqui, ó, ID senha, nome senha, o label vai ser senha, e aqui, ó, o tipo vai ser password, né? Password. E esse rótulozinho aqui eu vou alterar também, senha. Certo? Então, a gente pode até apagar esses campos aqui agora, porque a gente sabe que já vai estar formatadinho dentro desse estilo aqui. Aí tem o estilo aqui do botão de envio, ele está usando esse tipo de código aqui, ó, que é um pouquinho diferente, mas a função é a mesma. Ele está falando aqui, ó, button type submit class BNT e BNT primary. Então significa o quê? Que é uma classe que vai formatar os botões com uma cor azul, por exemplo, botão primário. Então ele faz exatamente isso. Qual é o texto que vai aparecer? Vai ser autenticar. Então aqui, ó, eu vou tirar o submit aqui, ó. Qual o nome do botão? Botão autenticar. Eu preciso disso aqui, né, justamente para a gente poder fazer essa verificação aqui, ó. Senão a gente não consegue completar. Então, esse nome aqui é importante. Aí eu apago aqui agora, ó. Salvar aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do formulário. Não, acho que é só isso mesmo. Eu posso até tentar fazer isso aqui depois, né? Formulários, assim, de alerta, essas coisas. A mensagenzinha, vai ficar um negócio bonitinho. Então, salvei aqui, ó. Vê? Vou atualizar a página. Ok, atualizei. Olha como é que ficou, ó. Mais legal o meu formulário aqui de autenticação. Ele pode ficar mais legal ainda, porque eu não coloquei nada ainda, ó. Vocês perceberam que já mudou bastante, né? A carinha dele. O usuário inexistente, está mostrando a mensagenzinha. Eu posso colocar a caixinha aqui embaixo para mostrar isso aqui.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver se ele está aceitando a autenticação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal. Ótimo. Olha lá, ó, como é que ficou mais bonita a página, né? Fica até mais profissional. A gente pode colocar, inclusive, aqui, ó. Colocar assim, ó. H2, autenticação do usuário. Opa. H2. Estou lembrando aqui que os símbolos especiais eles não estão reconhecendo, né? Então que estou colocando os códigos aqui para poder não dar problema. Salvar, opa, salva e atualiza a página. A autenticação de usuário. Ficou melhorzinho, né? Dá para formatar mais, que nem eu falei aqui, ó. Tem o botãozinho aqui, ó, do alerta. Então, por exemplo, como é que a gente faz essa caixinha? Pelo código aqui, onde é que fica o alertazinho aqui, ó. Só ver o negócio aí. Tem um link aqui também. Tá. Então, ele começa aqui e ele termina aqui. Esse botão já está fora do código dele. O botão já é outra coisa. Então, deixa eu copiar esse códigozinho aqui, ó. Isso aqui, com o tempo, vocês pegam a manha, viu, gente? Vocês devem estar olhando assim, mas como é que você está puxando esse negócio aí? Você sabe que começa aqui e termina aqui embaixo. É porque, depois de um tempo, vocês vão reparando os códigos, vocês vão percebendo. Nós vamos chegar lá. Depende da prática suas. Então, aqui, ó, copiei lá, né? E, por exemplo, o código que vai moscar a caixinha, eu vou colar ele aqui, ó, por enquanto. Ele é assim. If class alert, né? Alerta. Aí, button type, button class close, que é um botão X para fazer esse fechar aqui funcionar, ó. Ok. Inclusive, isso aqui fica bem... É um código bem simples até. H4 é a mensagem que ele vai mostrar, né? Vai ser alerta. Como é que vai aparecer isso, né? Então, ele tem um texto aqui, ó. Não está escrito em inglês aqui, eu vou colocar só aqui, alerta, né? Ou atenção, coloca atenção. Atenção. Strong é forte, né? Negrito. Então, aqui a mensagem está toda em inglês também, que é só traduzir. Ou então a gente colocar a mensagem que a gente quiser, que é mais fácil. Esse botãozinho aqui é um link opcional. Às vezes a gente nem usa isso aqui, a maioria das vezes não. Isso aqui é a mensagem padrão de como que vai mostrar a caixinha do alerta. Deixa eu salvar aqui, ó, só para vocês visualizarem, ó. Atualizar. Então, Ctrl 0 aqui. Se eu clicar aqui, ó. Epa. Ele não está reconhecendo esse sinal. Por que não está reconhecendo o sinal? Essa codificação aqui, ele não está sendo reconhecida. Se você perguntar para mim também o porquê que não está, sinceramente eu não vou saber. Mas o que a gente está fazendo? A gente simplesmente está usando aqui
os códigos, né, para poder ajustar isso. Tem um código com certeza que vai fazer um X aparecer bonitinho aqui. Daqui a pouco a gente pesquisa, que isso aqui é um detalhe bem básico também. Ele não fechou aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no final, só para... Talvez seja isso aqui, ó. Copiar esse código finalzinho aqui, ó, para a gente garantir que as funções de script sejam executadas, né? Isso aqui quem criou, gente, lembrando, foi o layout.it, né? Essa estrutura aí. Não foi a gente que pegou lá do zero e tal, começou a fazer, não. A gente simplificou a tarefa aqui, ó. Agora sim, ó. Quando eu clico lá no símbolo, ele fecha a caixinha. Agora a gente vai personalizar as mensagens a partir dela. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Então, vocês estão percebendo que aqui a gente simplesmente mostra assim, acesso negado, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Ao invés de mostrar de forma bem direta acesso negado, a gente vem cá, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui numa variável, em vez de escrever na tela, né? Vou colocar assim, mensagem é igual acesso negado. Mensagem igual acesso negado. Ok? Vou escrever isso aqui. Assim. As mensagens igual aqui, ó. Sem incorreta também não vou escrever ela direto. Vou colocar também mensagem igual. E aqui também a mesma coisa, ó. Variável mensagem igual. Por que eu tirei o eixo e coloquei a variável? Vocês vão perceber aqui agora que se tiver uma mensagem para mostrar, aí a gente vai mostrar essa mensagem dentro dessa caixinha. Quer ver? Eu vou até recortar essas linhas e jogar ela mais para baixo aqui, ó. Aí a gente coloca assim, ó. Coloca se e set mensagem, ou seja, que tem alguma mensagem para mostrar. Aí a gente vai fazer a impressão dessas linhas aqui. Para não ficar um negócio complicado demais, eu posso fazer até assim, ó. Coloco 2 pontos, fecho o PHP aqui por enquanto, aí volta para o código HTML, certo? Aí aqui embaixo, ó, a gente coloca assim, ó, marcação do PHP de novo e coloca assim, end if. Olha só, acompanha isso aqui, ó. Isso aqui tá no código PHP, beleza? Essa parte aqui de cima. Aí eu coloquei assim, ó, se e set mensagem, ou seja, se a variável mensagem está definida, significa que alguma coisa aconteceu. Ou esse erro aqui, ou esse erro aqui de baixo. Certo? Então, se a mensagem foi definida, significa que alguma coisa aconteceu. Aí, se essa coisa aconteceu, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar essa caixinha de alerta. Essa caixinha de alerta, ela está escrita em HTML. Aí, eu fechei fechei interrogação e a marcação do PHP. Então, e aqui, ó, eu voltei na marcação do PHP e coloquei assim, ó, end if. Então, significa que esse código HTML só vai ser executado se alguma mensagem for definida dentro do código PHP. Agora, que mensagem vai ser essa? Como a mensagem vai ser personalizada e é diferente, a gente simplesmente vem cá, ó, e vai fazer assim, ó.
PHP, eixo, mensagem, ponto e vírgula, exclamação, setinha para fechar marcação. E a gente apaga isso aqui tudo, ó. Inclusive esse link aqui que não faz muito sentido para a gente agora. A gente deixa aqui, ó, atenção, a mensagenzinha, um botãozinho aqui e tal. E aqui a gente clica aqui em salvar, ó. Olha só. Vou vir aqui, ó, atualizar a página. Parece que nada aconteceu, mas vou colocar aqui, ó, usuário, a senha incorreta, clicar aqui em autenticar e aparece aqui, ó, atenção, senha incorreta, certo? Então ele pegou, mostrou a mensagem a partir ali. Aqui, ó, eu posso fechar, inclusive, né? Agora aqui, ó, vou vir aqui e colocar lista.php. Olha lá, já foi carregado para essa página. E tá com a caixinha aqui, atenção, acesso negado. Então, a gente pode personalizar isso aqui. Olha só. Autenticar, usuário inexistente. Então, outra coisa. Né? Agora, para ficar mais bonitinho aqui, eu acho que pode dar um espaço aqui, ó, tá vendo? Que tá muito junto. Como é que a gente pode dar um espaço? Aqui é forma simples, ó. A gente simplesmente chega aqui, a gente pode colocar um parágrafo. Um parágrafo. Que símbolo é esse aqui, gente? É um símbolo de espaço, né? Porque se eu coloco espaço assim, ele não vai reconhecer. Então, eu coloco um parágrafo, dou um espaço, ou seja, tem algum texto ali para ele poder dar um espaço para mim e fecha o parágrafo. Então, significa que vai ter alguma coisa de espaço. Esse X aqui, ele não está sendo reconhecido, mas acho que se eu colocar esse símbolo aqui, ó, se não der certo, a gente tenta outro. Acho que o multi vai funcionar. Acho que é um xizinho aqui também. Deixa eu salvar aqui e tentar para ver o que vai acontecer. Deixa eu atualizar aqui, ó. Não vai ser multi, não. É outra coisa. Mas a gente olha aqui, ó. Usuário inexistente. Senha errada. Opa. Acesso negado. Né? Então, tudo isso aqui são mensagens que a gente pode mostrar por conta dessa parte de autenticação aqui. Né? Vocês perceberam que ficou um negócio muito mais legal, né? A visualização que ficou bem mais interessante. Deixa eu ver o símbolozinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. HTML entities. List. Deixa eu ver aqui como é que é. Símbolo de um xizinho. Deixa eu ver aqui. Essa lista aqui, ó, igual como o meu caso, ele não está funcionando a codificação de caracteres de forma correta, eu posso usar os códigos, né? Aqui tem um bocado de símbolo legal que a gente pode usar também. Igual aqui vai ser times. O times vai resolver pra gente, ó. Vai ser esse aqui, ó. Coloco o times aqui, vai ficar legal. Aqui, ó. Vou atualizar. Olha lá, o X apareceu agora. Então, a gente já consegue fechar aqui um X mais interessante. Inclusive aqui, o próprio tipo de mensagem também pode ser um pouquinho diferente. Igual a alert success é um alerta de ok, né? Mas tem outros tipos de alerta. Então, tem um alerta danger, por exemplo, que é perigo. É uma caixinha vermelha. Né? Como que eu sei disso aqui? Né? Se vocês forem olhar lá, ó,
layout it, vocês vão ver que essa caixinha que a gente colocou, ela... Vou ver aqui. Great System. É o alerta? É. O alerta, ela tem aqui, ó, estilos. Tem o sucesso, info, warner e danger. Então, são essas aqui que a gente pode utilizar. Então, o sucesso é esse aqui, que é verdinho. Tem o info, que é um azul. Tem o warning, que é um amarelo. E tem esse danger, que é vermelho. Então, dependendo do nome que eu escrever aqui, ó, a caixa vai ficar com uma forma diferente. Todas as mensagens aqui, elas não são mensagens mais de perigo mesmo, né? Ou de atenção. Então, eu posso até deixar essa caixinha padrão nessa cor. Mas, se eu quisesse, eu também podia verificar se o tipo da mensagem era uma mensagem de alerta, se era de informação, o que fosse, para poder mudar a cor dessa caixinha aqui de forma mais dinâmica. Mas aqui é mais fácil, eu vou deixar ela assim, vermelhinha, que vai ficar... tem mais sentido, né? Pela forma aqui das mensagens que aparecem, ó. Ficar vermelhinha assim vai ficar melhor. Outra coisa também, não é que fala assim, ah, mas ele tá muito esticado, eu posso deixar isso aqui melhor. Ok, se vocês quiserem, vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem. Como eu falei, a gente tem 12 colunas, mas a gente pode falar, ó, eu só quero somente 6 colunas aqui, para pegar metade do espaço da janela. Ó. Se eu coloco 6 aqui e atualizo a página, aqui como é que vai ficar. O formulário já fica menorzinho. Né? Então, é mais personalizado. Eu quero, sei lá, quero centralizar isso aqui. É possível? É possível, sim. Né? Tem comandos que a gente faz isso. Essa marcação aqui, ela ajuda bastante a gente centralizar as coisas. Ó. Coloca aqui, ó, center. Só lembrando aqui, se eu comecei o center depois de 2 divs, eu vou finalizar o center antes de fechar esses 2 divs. Então aqui, ó, onde é que está fechando isso? Onde é que fecha esse div aqui? Não está nem fechando, né? Então tem que fechar. Então tem que fechar o center e 2 divs. Daqui fecha, então. O HTML ficar bem formado, tudo que a gente abre, a gente fecha. Eu já tinha comentado isso com vocês. Quando a gente está usando um editor de texto assim, é mais difícil acompanhar essas coisas. Mas quando está dentro do editor mais padrão, Notepad++, o Visual Studio Code, isso aqui fica fácil da gente acompanhar, né? E aparece lá as guiazinhas bonitinhas mostrando o que a gente deixou aberto ainda. Olha lá, ele ficou meio estranho. Por que tá desse jeito? Talvez a gente fechou alguma coisa a mais. Ou deixou de fechar alguma coisa aqui. Acaba acontecendo. Quando a gente vai trabalhando com as divs aqui, às vezes fica uma coisa aberta ou outra. Tem que conferir aqui para ver. Parece que é isso mesmo. Engraçado. Essa Center 2 aqui. Vou voltar para 12 aqui, vamos ver como é que vai ficar. O Center aqui não funcionou tão bem quanto eu gostaria, mas
ele ficou aqui, ele centralizou tudo, né? Os botõezinhos aqui. Isso aqui é questão mais de formatação mesmo, a gente tem que ir testando e vendo o que fica melhor. Para falar a verdade, antes estava até mais bonitinho. Achei que estava mais legal antes. Vou tirar esse center aqui. Tirar o center aqui. E eu tirar o center daqui de cima também. Atualizar a nossa página. Vai estar com 12. Coluna, né? Vou colocar 6 aqui só. Ou 4. Não precisa desse espaço todo aqui, né? Olha lá, deixa ele assim. Aí, ó. Fica mais legal assim. Eu não vou fazer aqui agora por causa do tempo nosso, gente, mas já a indicação que eu faço, até para vocês praticarem aqui. Nós vimos aqui que eu peguei parte do código lá do Layout It que nós baixamos e fui adaptando esse código do login para ele ficar formatado bonitinho, certo? Então, é um desafio que vocês vão ter que fazer também nesse sentido, de fazer uma formatação para a página de vocês, de login, a página que entrar e tal, né? Então, quando o usuário digitar a senha, por exemplo, aqui, ó, clicar em autenticar, pode aparecer a lista como está aqui? Pode, mas o importante também é que tenha o menu com as opções que eu posso ter dentro desse sistema. O que ele faz? Ele cadastra, no caso aqui, ele edita, ele exclui, essas opções já estão claras, ok? Então não precisa mudar nada, mas tem que ter o linkzinho para cadastrar, tem que ter o linkzinho para sair do sistema. E deixar as páginas mais interessantes, principalmente essas páginas aqui, ó. Cadastro, por exemplo. Cadastro formulário bem feinho, né? Como é que a gente deixa esse formulário mais bonitinho? Usando aquele mesmo estilo que nós usamos lá agora no login, colocando o form, group, né, nos campos de formulário, colocando lá a organização bonitinha, de preferência tentando colocar a caixinha também quando a gente faz o cadastro de alguma informação. Então, seria bem legal se vocês conseguissem formatar essa página toda aqui também. Isso aí vai ser uma atividade suas, né? Eu não vou fazer diretamente com vocês, mas vocês estão percebendo aqui que com esses layouts prontos, a gente consegue já fazer algo bem interessante, né? Fazer um visual bem legal no trabalho que a gente vai estar desenvolvendo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, quando vocês estiverem executando as atividades, aí vocês entrem em contato, ou pelo grupo, ou no privado, para a gente poder ajudar vocês aí da melhor maneira possível. Beleza, gente? Então era isso. Eu não queria estender muito o conteúdo hoje seus, até porque a gente já viu muita coisa. O que eu queria explicar, principalmente essa parte de adaptação do HTML, o CSS, dos layouts prontos, e a gente entendeu o código anterior lá, que a gente estava fazendo a autenticação, e por que não tinha dado certo naquele primeiro dia, e depois deu, né? Lembrando aí que o segredo foi simples, é só colocar a conexão do banco de dados nas linhas de cima da página. O restante continua basicamente a mesma coisa que a gente fez. Né? Eu coloquei lá no ambiente virtual esse arquivo, ele já está presente aqui, mas como a gente atualizou ele aqui um pouquinho hoje, é bem provável que eu coloque de novo. Né? Eu coloco outros arquivos lá até para vocês terem exemplos, né? Mas vai vir exercício essa semana para vocês fazerem e a gente finalizar essa disciplina com sucesso. Bacana? Então, é isso. Ótima semana para vocês, né? Tudo de bom aí.
vai dar tudo certo e a gente encerrar aí esse módulo com sucesso. Ok, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, com Deus. Falou, João Paulo.